eu sou o professor João Bastos. Atualmente, né, sou o VP da ABRAT, né, o vice-presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. E cabe à Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos trazer para vocês o que há de melhor em termos de técnicas, em termos de processos, em termos de modos de atendimento, né? Terapeutas referenciados, terapeutas que têm empresas, ministram cursos. Então, hoje, né, nós estamos trazendo então uma pessoa bastante especial na área da massoterapia, tá em outras áreas também. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco sobre esse trabalho que ele vem desenvolvendo, e nós vamos falar para os terapeutas, tá? Massoterapeutas ou não massoterapeutas, também pessoas de outras áreas, como elas podem usufruir, né, da Abrat. Como é que você pode ter mais resultados financeiros, ter mais clientes, você ter mais credibilidade, você se lançar na sua carreira, você aproveitar serviços que a associação tem para que você possa alavancar aí o seu negócio, a sua carreira, para ter muito sucesso, tá certo? Tiago Nishida, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo a essa nossa live. Obrigado, boa noite aí todo mundo. E é isso. Perfeito, Tiago. Olha, nós estamos aqui hoje, né? Eu tenho uma missão Sim. aqui, que é a gente ajudar, né, os terapeutas, a gente contribuir, sabe, ser uma live realmente de contribuição, tá? Porque você é uma pessoa de sucesso, tá? Você, né, já vem aí há anos implementando. Eu vi lives suas, eu acho muito bacana. Gostei daquela live onde você mostra aí a questão do massagista, né, daquele modelo, né, que a gente tem mais popular, né, que é aquele que dá aquelas torções, né, e quebra aí a pessoa, né? E o massoterapeuta, né? O massoterapeuta. Isso. E hoje eu acho que a gente pode fazer uma boa divisão, né, quando você vai procurar um profissional disso. Então, meus parabéns pelo Isso. trabalho que você vem desenvolvendo, tá? A associação vê com muito bons olhos profissionais como você, porque a gente sabe que quanto mais profissionais do seu nível, né, nós tivermos no país e no mundo, melhor, né, para que a gente possa ter um dia, né, a nossa profissão regulamentada, a nossa profissão com Isso. regras aí. Isso é muito importante, né? Tá, e para começar, me conta um pouquinho da sua história, tá? Quem é o Tiago Nishida? Como é que você começou nessa área, né? Se você também no começo quebrava as pessoas ou não? Como é que foi a sua trajetória? Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Agradeço todo mundo que está presente aí. Meu nome é Thiago Nishida. Minha formação, me formei, eu sou meio velho já. Me formei em fisioterapia no ano de 2001. E logo na sequência da fisioterapia eu fiz pós-graduação em acupuntura. Mas depois de uns 3, 4 anos de formado, eu comecei a migrar realmente para a área da massoterapia e terapias alternativas. Tudo que, na minha época, o pessoal chamava acupuntura de ocultismo, achava que tinha a ver com religião. Você passou por isso também, eu acho. Então, o pessoal era meio contra isso, né? E, justamente, a associação, ela tem, antes de eu continuar a minha história, ela tem o objetivo disso, né? De promover a segurança do paciente. Meu, você está pela associação, é porque é alguém sério, né? Eu acho que esse é o objetivo de vocês, tentando levar seriedade para a profissão. Porque conforme no exemplo que eu dei, no vídeo lá, quem não assistiu o vídeo, é um vídeo que eu comento em cima, tem um vídeo de um massoterapeuta é um massagista fazendo um exercício, ele dá um tranco num cara que jogou futebol e machucou o joelho. Poderia ser aquilo, mas poderia não ser. É meio que antigamente fazia-se muito isso, tá? Mas eu acho que hoje, com tanto conhecimento que a gente não pode fazer mais isso. Voltando à minha história, senão eu me perco aqui. E daí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula no Senac, dei aula em várias instituições de Campinas, de região, para a cidade inteira, Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, fui um monte de estado também, Tocantins. E no final acabou surgindo o online, que eu acho que é mais fácil para todo mundo, mais barato para todo mundo, né? E meu objetivo é tentar divulgar o máximo possível da massagem. Eu sei que a terapia holística tem vários aspectos, né? Bioenergética, radiestesia, que eu adoro, mas o meu foco que eu sei mesmo é massoterapia. E eu acho que o objetivo é tentar divulgar tanto para quem quer ser massoterapeuta. Eu também tenho uma empresa que a gente faz aquela massagem na cadeira, aquela Quick Massage. A gente atende quase o país inteiro. Esse aí é um cara que também, Pro Ergonomia, também trabalha com a gente aí na caixa. A gente tenta divulgar, oferecendo a massagem nas empresas, porque muita gente que recebe uma massagem na cadeira, ele fala, pô,
Se em 15 minutos eu relaxei, imagine em 1 hora. Então, muita gente que não conhece a massagem recebe pela primeira vez a Quick. Esse é meu objetivo, tentar divulgar a massoterapia para o maior número de pessoas, tanto alunos quanto pessoas que ainda não conhecem e não querem ser profissionais, querem ser só receber a massagem e se dispor a pagar por isso, esse tipo de coisa. Perfeito. Olha, Thiago, eu tenho uma coisa, tá? O que eu gosto muito é de dar caminhos para as pessoas, principalmente para os terapeutas. Porque eu fui terapeuta iniciante, né, um dia, e eu sei quanto é difícil você se inserir no mercado, sabe? Eu sei o quanto é difícil você começar, tá? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano em 94, tá? Desenvolvimento Nossa, humano, com cursos, treinamentos, programação neurolinguística, né? Tinha isso. Mas eu peguei fundo mesmo, assim, na parte holística, por meados de 2007, tá? Então, entendi. quando eu comecei, aí, então você é mais velho que eu nessa área holística, acredito. É isso. Entendi. Só nessa área, né? Porque você é bem mais novo que eu, com certeza. Mas olha só que interessante, né? Mas eu sei quanto é difícil para um profissional ele conseguir entrar, sabe, no mercado. E eu queria mesmo tirar de você, hoje vou tirar aí, né? Vou obrigar você Sim, a dizer qual é, sabe, quais são as dicas para você ter sucesso, para você ter clientes, para você de repente montar uma escola, para você ter alunos, né? Você não sim, só faz o seu trabalho, como você também cria multiplicadores, não é? sim, Pessoas que hoje podem também fazer esse trabalho, né? Então sim, eu com certeza. queria muito, né, que você me dissesse, né, como você entrou, assim, mas o que aconteceu para você começar a entrar na área da saúde? Primeiro, né, lá, né, nessa primeira etapa que você teve. E depois o que fez que você saísse, tá, dessa área, ou não, quer dizer, continuasse nessa área, mas fizesse essa escolha, né, pela Sim. massoterapia. O que aconteceu e o que você pode me dizer disso? Então, eu entrei na massoterapia de uma maneira meio estranha. Eu me formei em fisioterapia, fiquei um tempo desempregado até procurar emprego. Depois, uns 5, 6 meses, eu consegui arrumar um emprego numa clínica, na qual a minha chefe teve um pai que tinha acabado de voltar do Japão e ele foi fazer um curso, um tal de shiatsu. Eu nem sabia o que era. Hoje eu sei, obviamente. E daí, como esse japonês também, eu também sou japonês, ele me gostou de mim, eu gostei dele, a gente conversava todos os dias. Como ele tinha voltado do Japão naquele momento, eu trabalhava como fisioterapeuta, tinha um horário livre. Então a gente ficava conversando, ele fazia em mim a massagem dele, eu adaptei, comecei a fazer nele também, porque ele também sentia dor, e ele foi me ensinando. Aí é que está o problema. Como fisioterapeuta, quem já fez fisioterapia é aquela tradicional mesmo. Vai lá, coloca, faz um alongamento, um aparelhinho e manda embora. Ela tem uma eficácia que não é tão alta quanto uma massagem. E eu comecei a fazer massagem nos pacientes da fisioterapia. Só que eu não podia fazer a massagem inteira. Então, o cara tinha uma dor no ombro, eu fazia somente no ombro. Tem dor no joelho, eu fazia somente no membro inferior. Era uma coisa bem restrita porque o tempo não tinha muito tempo. E o pessoal começou a adorar. Falavam, Thiago, isso aqui melhora mais do que a fisioterapia. E eu falava, não, você está louco? Estudei 4 anos. Vem esse japonês aqui me ensinar esse negócio em meia hora e me funciona mais? Eu lutei muito tempo com isso. Eu falava, não, não é possível. Não é possível. Mas aí você acaba vencendo, né? Aí teve muita gente melhorando, fala, pô, que droga. Teve o caso mais legal de um paciente que ele chegava, ele tinha sempre uma rotina na fisioterapia. Então, ele começava fazendo, não vou lembrar agora a ordem, mas devia ser aparelho, alongamento, aparelho, fortalecimento e massagem. Ele começou a chegar cada vez mais tarde e ele falou, Thiago, eu cheguei faltando 15 minutos porque eu queria só a massagem. E só a massagem melhora mais do que ficar essa hora inteira. Então eu venho só nos 15 minutos, eu não atrapalho a sua vida, você não precisa ficar se preocupar comigo e para mim é suficiente. E eu falava, caramba, aí eu fui me convencendo. Depois acabei dando aula no Senac também, comecei com a auriculoterapia, aquele negócio da orelha, e depois acabei indo mais para... o curso da auriculoterapia ficava dentro da massoterapia, fui pegando outras matérias, fui estudando, fazendo curso, e assim vai. E foi assim que a massagem entrou na minha vida. De uma maneira que ela falou, Thiago, isso aqui funciona mais do que a fisioterapia. Depois eu fui estudar, eu vi que tinha muita coisa na fisioterapia que eu não sabia, eu recém-formado, a gente é um pouco mais cru assim no conhecimento, mas a massagem é o que quando eu tenho dúvida, eu faço a massagem, eu sei que a pessoa melhora. Ah, tô com uma dor aqui, você faz a massagem inteira, no pé da cabeça a pessoa melhora. Então é bem gratificante nisso.
Foi isso Perfeito. que Eu queria até saber, né, quem daqui, né, dessa live, que está aqui hoje, né, que sim, está entrando aí com a gente, tem sim. vontade, tá, de ser massoterapeuta, sabe? Sabe, poxa, gostaria de ser massoterapeuta, né? Porque deve ter alguma coisa, né, que existem algumas técnicas, né, para gente que mexem mais, né? Eu, por exemplo, sou psicólogo de formação, mas amo constelação familiar. Então, hoje eu trabalho muito Adoro com também. constelação familiar, né? E eu faço formação de consteladores, não é? Já desde 2016 eu faço a formação, tem mais de 300 consteladores formados aí, né? Dentro dos cursos que eu ministrei. Então é interessante isso, né? Porque tem uma área para a gente que mexe mais com a gente, né? E eu queria saber, né? Quem daqui, aí se você ainda não sabe? Ainda não é um massoterapeuta, mas sente esse impulso, coloca aqui o número 1 aí, né? E se você já é massoterapeuta, coloca o número 2 só para a gente saber aí quem é o público, não é que está aqui. Já Olha tem só falado. quanta gente já é massoterapeuta e vários formados A por aí, ó, Neta Neta Souza, também, minha aluna. A Neta, minha aluna, trabalha com a gente também. que Uma bacana. excelente profissional, super ponta firme. E não tem, É, pode falar, não desculpa. tem tempo com ela, trabalha que nem uma louca. Excelente profissional. Nossa, só elogios a ela. Que bacana, hein? Parece E que a gente tem mais gente, ó, tem a Yoko Terapia, essa aí que eu, eu, conhece a não Yoko? A conheço. Yoko é diretora da Associação Brasileira aqui em São Paulo. Tá? Eu Ah, tô aqui entendi. na Abrat de São Paulo, tá? Que fica aqui na Praça da Árvore, e a Sim, Yoko, ela é massoterapeuta também, né? E trabalha com outras entendi. técnicas, trabalha muito com energia. É uma pessoa que você deve conhecer, viu? Quando você puder, conheça Pô, ela. vamos embora. Ixi, vamos fazer live com ela também. Se não puder conhecer presencialmente, vai pela live mesmo. Aí, ó, mas tem que, ó, sou cliente semanal e amo a massagem. A Alessandra Figueiredo. Exato. A Alessandra eu conheço bem, né? Porque é lá de onde eu moro, tá? Lá, ela Entendi. tá lá de Alagoas, Delmiro Gouveia. Ela é professora, né? E é uma das minhas Que legal. alunas. Ela foi formada em constelação familiar também, mas ela ama massagem mesmo, porque toda semana ela vai. Ela Esteja, vai. não é daquelas pessoas que só vai quando está doendo. Ela vai toda semana. Mas a massagem ela é muito preventiva, porque a hora que você zera a dor, se você faz constantemente, você tende a não ter mais a dor. Vai sair um vídeo essa semana, conversando com a Stephanie, e ela trabalha com drenagem linfática, e ela comentou que ela teve que faltar algumas semanas, ela ficou doente, e depois falou, Stephanie, eu fiquei sem fazer 2 semanas, já senti inchaço, já me senti toda ruim, você não pode mais ficar doente. Óbvio, eu tava brincando. Porque faz falta, se você faz todo dia, você consegue. No caso dela, é mais drenagem linfática, então tem mais a ver com o inchaço. E o inchaço tem a ver com a saúde também. Então, a pessoa recebendo semanalmente, ela pode ir no McDonald's, que não vai inchar, ela pode fazer alguns abusos que a gente faz durante a semana. Ninguém vai ter uma alimentação 100% perfeita. Você já Então, me com deu um isso, grande motivo para começar a fazer agora. Olha, que eu não odeio McDonald's, mas, assim, mas é bom, né? Se diminui aí é o bom, é bom. inchaço, é bom, vou fazer. Cara, bacana. Deixa eu te falar uma coisa. A Brat, a gente tem uma preocupação grande, né, com os profissionais que são massoterapeutas, tá? Por quê, né? Justamente muito por causa daquela live. Aquela live sua me pegou, porque você foi assertivo, sabe? A grande preocupação da Brat é como a gente, por exemplo, se uma pessoa que se intitula massoterapeuta, ela faz uma Uhum. técnica como aquela, de repente, né? E machuca alguém, tá? A gente tem um problema. Só que todos os massoterapeutas acabam pagando por isso. Não é verdade? Exato. A pessoa Com faz certeza. algo e a pessoa ela fala, eu nunca vou mais em nunca mais vou fazer massagem, porque a massagem pode fazer mal. Então, essa é uma das preocupações nossas com relação à imagem da profissão. Tá? Eu tenho uma Sim. preocupação muito grande, porque, como eu também sou psicólogo, a gente fala muito de imagem, como que é a imagem da profissão na consciência das pessoas. Porque as pessoas elas tendem a generalizar as coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, alguém faz um trabalho ruim de constelação familiar, prejudica todos os consteladores. Tá? Eu já vi isso. Não é verdade? Então, quer dizer, aquela pessoa fez algo que fugiu da técnica, ou não sabia, ou aprendeu assistindo vídeos gratuitos pela internet, e vai lá e vai mexer com a vida da pessoa. É muito complicado. Imagina uma pessoa que não é bem formada, tá? Que não tem realmente os cuidados, que não tem a ética.
vai fazer manobras que não pode fazer, né? Por exemplo, a gente já teve um caso de uma pessoa que foi andar nas costas de alguém e a pessoa tinha um problema, né? Ela tinha um problema lá de ósseo, né? Da massa óssea, e Sim. acabou realmente prejudicando absurdamente essa pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que você pode me dizer, e dizer principalmente para os massoterapeutas, tá? Qual a diferença entre o massoterapeuta bem formado e um que não é bem formado? Qual a diferença entre esses profissionais para a gente poder olhar para isso? Puta, muito legal essa pergunta. Essa pergunta foi ótima. Porque é justamente isso. Então, é só voltando um pouquinho no seu assunto, se a pessoa faz uma massagem e ela sai pior, ela culpa a técnica inteira. Então, ela culpa a massoterapia. Todas as massagens são ruins porque eu fiz uma massagem ruim. E não vai culpar o profissional. Uma comparação, se você vai no médico e o médico faz alguma coisa errado, a culpa é do médico, não é da medicina. Agora, na massagem, não. Se você errou, a culpa é de todas as massagens do mundo que existentes. A mesma coisa na constelação familiar. Uma pessoa sai errada e fala, nossa, a constelação familiar não funciona. Tem um monte de coisa que pode acontecer e o mais comum é o profissional não ter tido ou a formação ou alguma coisa, sei lá, fez algum erro. E na massagens também acontece o objetivo. O que eu ensino no meu curso? Então, isso aqui vale como um curso mesmo. Durante o meu curso, por que eu gosto de ensinar online? Porque eu falo para a pessoa, gente, é o seguinte, você tem que fazer a massagem e o seu paciente ele pode sentir uma dor leve, uma dor mais ou menos forte, mas ele não pode sentir uma dor forte. Se você apertar ele uma vez só e doer muito, aquela dor que ele contrai, a próxima vez que você for fazer a pressão, ela tem que ser mais leve, porque aquela contração não é boa naquele momento. Tá? Não, pode ser que melhore? Pode ser que melhore. Mas se você não tiver certeza do que está fazendo, faz mais leve. Então, o segredo é sempre você atingir, não aquele limiar de dor máximo, ficar um pouco abaixo dele. E ficar um pouco abaixo também funciona. Tá? Eu sei que quanto mais forte você faz, quanto mais limitando aquela dor insuportável, mais efeito vai ter. Só que naquela dor insuportável, também está o risco de uma fratura de uma costela, principalmente as flutuantes, aquelas últimas da caixa torácica. Você pode movimentar uma vértebra, você pode, principalmente se for lombar ou cervical, que é quando a gente tem a lordose, que fica mais exposto ainda, você pode prejudicar o paciente de uma maneira que ele vai ficar, de lá você vai para o hospital, fica semanas com dor. Eu conheci uma menina, esse é um vídeo muito antigo sobre quick massage. Na verdade, o cara fez errado, né? Ela falou que ela foi fazer, foi em Santos isso. Ela foi fazer a massagem na cadeira. O profissional devia ser um quiropraxista, alguma coisa assim, ou fez algum curso disso que estava aprendendo ainda, e fez a manobra no pescoço dela, sem avaliar. Então, ela devia ter alguma contraindicação que não podia. Foi para o hospital, quase morreu, ficou internada. Depois ela ganhou muito peso, porque ela não conseguia mais ter realmente uma vida legal. Quando eu conheci ela, estava super gordinha, e ela falou que ela não era, ela mostrou foto, ela não era. Então, daquele ponto em diante, meio que deu uma arruinada na vida dela. Porque uma pessoa errou, entendeu? E eu acho que a gente tem que justamente tentar dar o máximo de respaldo para o aluno, o máximo de suporte para ele não errar. E o segredo é nunca exagerar, sempre saber, além de saber de não fazer muito forte, saber as contraindicações, também na ficha de avaliação. Eu vou atender você, João, vou perguntar um monte de perguntas que tem a ver, que, por exemplo, João, uma pergunta, você tem a perna inchada? Fala, minha perna é inchada. Uma coisa que pode acontecer, que é a trombose venosa profunda, você pode ter um inchaço em uma perna só e ter um trombo, um coágulo lá. Eu posso, no meio da massagem, se o coágulo sai da sua perna, porque a massagem faz vasodilatação, movimenta tudo, ele para no pulmão, você tem uma embolia pulmonar, você pode ter uma falta de ar e morrer. Estou exagerando, isso é uma coisa raríssima de acontecer, acontece em hospital porque faz cirurgia. Mas tem essa possibilidade, você tem que evitar ao máximo, saber as contraindicações, saber fazer a massagem legal, conseguir ouvir o seu paciente. Está doendo? Faz, mas não precisa exagerar. Essa gente tem que fazer muito forte. Eu não sei se tudo bem. No Japão e na China eles fazem muito forte, muito forte. Mas lá também tem a cultura deles. E para você, quando o meu mestre foi estudar no Japão, o curso durou 2 anos. Era 1 mês de curso e 2 anos trabalhando como estágio. 2 anos não, 23 meses, vai. Sim. Mas eu tentei fazer isso aqui no Brasil, não deu certo. Tentei fazer 10 massagens, ninguém veio. Falei, então desencana. Eu queria que o cara tivesse 10 massagens para conseguir ter o certificado. Eu não consegui, eu desisti disso. Pô, mas você ficar 2 anos trabalhando, você vai ter firmeza para trabalhar.
Isso no Japão funciona, no Brasil não funciona, não tem Mas como. é verdade. É, Eu fazia, por exemplo, constelação familiar. Eu, sim, eu comecei, né, a fazer cursos de imersão, né? E até na época, sim. eu falava, não funciona, não funciona, não funciona. Mas eu dava o curso de imersão, depois eu tinha a parte online toda, e depois o aluno ficava um ano fazendo estágio, sabe? Então ele fazia um ano de estágio, né? A Alessandra, por exemplo, ela terminou agora, fez um ano de estágio, agora que ela está recebendo a certificação dela, né? Que Então, legal. eu acho muito importante, né? Porque é importante fazer o estágio, né? É importante a pessoa praticar. E isso, meus parabéns, tá? Isso é muito importante mesmo, tá? É, Mas eu não consegui fazer. não, Eu disponibilizei a minha sala, podem vir, vamos marcar o horário, ninguém. Veio assim 2, 3 vezes só. O que eu consigo hoje, desculpa te cortar, eu faço os alunos fazerem na família. Faz o seu familiar, filma para eu ver, porque acho que a gente tem um suporte online, dá para ele mas filma e faz. eles Mas fazem isso fazer na família. faz na família, porque a família é mais fácil de aprender, não vai ter tanta chance de errar e eu vou Não, corrigindo. mas valeu, mas isso também é o estágio, tá? Então, isso aí, inclusive, eu considero isso, tá? Quando você faz os Sim. seus cursos, né? Independente de ser online, Sim. independente de ser presencial, você pode pedir para eles fazerem relatórios desse trabalho que eles fazem, com familiares, pessoas ou Legal. conhecidos. Eles podem fazer esses relatórios e você pode usar esses relatórios e dar lá um período, né? Tipo 2 horas, né? Que eles têm um tempo de fazer o relatório, e isso vai ter uma validade, tá? Isso aí melhora. Por exemplo, até como você tem cursos online, Uhum. seria muito importante esse acréscimo, colocar fotos, pedir para eles fazerem fotos ou filmes, fazer relatórios, e depois você constar isso no certificado deles, como carga horária de atividade complementar. Porque você sabe que a gente pede uma carga horária maior, não é do que normalmente um curso dá. Mas você, se você tiver atividades complementares, você pode pegar e descrever essas atividades, e isso aí vai permitir que você registre o seu curso e até mesmo possa formar um terapeuta, tá? E esse terapeuta, esse massoterapeuta, né? Ser registrado na ABRAT e aí vai acrescentar a carga horária. Porque às vezes a pessoa pensa que a carga horária é só aulas, né? É só horas-aula, tá? Mas não é só as horas-aula. Também tem as atividades complementares e você pode utilizar isso, principalmente essas práticas. Ah, legal, adorei, adorei. A minha equipe está assistindo também, elas vão me ajudar nisso. Essa parte mais burocrática é a parte que eu não sei muito, mas elas vão me ajudar nisso sim. Perfeito. Eu posso fazer ela. Essa é a vantagem no caso da Abrat, porque nós temos, tá? Nós temos, por exemplo, o departamento jurídico, que pode ajudar, né? Hum, Quando existe algum problema, quando existe, às vezes, alguma que legal. denúncia, a pessoa faz lá e qualquer um pode ser denunciado. Você faça alguma coisa errada ou não, alguém pode falar Uhum. que você está fazendo. Né? Falando que você está fazendo, o cara está lá, ele está fingindo que é médico, né? Está falando que é médico. E nem sempre a pessoa está fazendo isso. Mas teve a denúncia, vai ter problema, e aí o departamento jurídico da Abrat pode assistir a pessoa, pode aconselhar, mostrar, né? E até ajudá-la a resolver o problema. Tá? E também outras coisas das questões jurídicas, né? Como eu atendo, né? O que devo fazer, questões, às vezes, é, posso filmar, não posso filmar, tem um monte de coisas assim que o departamento jurídico pode aconselhar, né? E mostrar qual Que seria o legal. procedimento mais indicado. Além disso, tem uma outra área que o massoterapeuta, todos precisam se preocupar, é a parte Sim, contábil. Poxa, você vai montar um negócio. Se você monta um sim, negócio, se você ganha dinheiro, no Brasil, se você ganhar dinheiro, você tem que pagar imposto. Tá? Então, isso é para todo sim, mundo. sim. Tá? Então, todas as pessoas não sabem isso, né? Principalmente na área holística, porque nós não temos, a maioria não tem um treinamento de administração. Tá? A pessoa abre Que legal. negócio, assim, vai lá e abre um lugar, acha uma sala e começa a trabalhar. Não, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, a Sim, Abrat pode orientar, tem um departamento contábil que vai que falar para legal. a pessoa que ela pode, por exemplo, dar nota fiscal, se ela quiser, mesmo ela não tendo empresa. Tá? Mesmo ela nem sendo autônoma, ela pode ir na prefeitura e dar uma nota fiscal, que ela precisa ver a Anvisa, né? Tá? A vigilância Sim, sanitária, aonde ela sim. atende, se ela pode atender naquele espaço. Tem uma série de coisas que a Abrat vai poder orientar a partir dos nossos departamentos. Na parte comercial, a pessoa quer se divulgar, então pode falar comigo, tá? Eu cuido da parte comercial.
Às vezes a gente ajuda, faz uma parceria, coloca meios que a pessoa possa começar se divulgando. Tudo isso faz parte de 45 serviços que a Abrat oferece para os terapeutas. Inclusive, você pode pegar uma declaração da Abrat dizendo que você é dessa profissão, para você, por exemplo, ir no SUS. Né? Então, você quer ir lá no SUS, poxa, abriu uma vaga aqui para mim. Então, você pode emitir lá uma declaração da Abrat, que vai comprovar que você atua naquela área, que você é registrado, que você está numa associação. Tá? Então, tem muitas coisas que as pessoas não sabem, e estão na área e ficam perdidas, às vezes, não sabe para quem recorrer, sabe? A pessoa está lá e vai pensar nisso quando tiver um problema. Sabe? O dia que tiver lá, vai fazer a declaração de imposto de renda e vai aparecer porque até Pix, né? As pessoas recebem com Pix, mas o Pix ele é uma coisa aberta, sabe? Sim. Se você tem uma empresa, por exemplo, você abre um negócio, recebe por Pix, isso aí você pode ser chamado na Receita Federal a qualquer momento. Tá? Nem sempre as pessoas sabem disso, não sabem como fazer um caixa. Quer dizer, sabe de massoterapia, às vezes ela pode ser muito boa. Ela vai lá, fez um curso, né? Fez um treinamento com Nishida, está lá com o mestre, né? E agora ela está lá feliz na profissão e está tendo problemas, às vezes, que ela não precisaria ter se ela faz parte de uma associação. E sabe quanto se gasta para ficar associado na Abrat? Se a gente vai pensar uma coisa assim, poxa, quanto a gente gasta, por exemplo, para fazer uma propaganda? Tá, imagina só, você fazer uma propaganda ou você consultar um advogado. Você vai lá e vai consultar um advogado. Ixi, Maria, Tá? advogado eu sei que é É caro. verdade. Você vai, poxa, vai consultar um advogado, se você tiver um problema, quanto você vai pagar? Na Abrat, tá? Se a gente for dividir a anuidade da Abrat, eu acho que não chega a R$ 40 por mês, cara. Sabe? Se Que você legal, for que dividir o legal. valor, você paga um valor irrisório, tá? Às vezes a pessoa, mas é 400 e poucos reais, né? Vamos colocar. Poxa, mas 400 e poucos reais por ano, entende? Por ano, sim. 40 e poucos reais, dá até para dividir, fica um pouquinho mais, mas divide se quiser lá no PagSeguro. Mas olha só, e com isso você fica seguro, sabe? Seguro, é? Não, poxa, você tem um registro, você pode colocar lá o certificado, pode colocar, ter a sua carteira, mostrar que você é terapeuta, você pode, quando você viaja, vale, tá? Eu já tive pessoas que perderam todos os documentos, só tinha carteirinha da Abrat e conseguiu passar no aeroporto, inclusive em países estrangeiros, sabe? Muita Ui, que coisa, legal. muita coisa importante que as pessoas não imaginam. E, Eu e não, agora você que eu tem também não sabia, escola, não. Para mim, tudo é novidade. olha Esse é só, o objetivo dessa live, vou aprender também. você que tem escola, por exemplo, tá? Sim, Você pode, tá? A gente tem uma parceria com as escolas, tá? Se você for associado à Abrat, a sua escola for associada, primeiro sim. que quando você tem um negócio, aí as pessoas que têm negócios, né, estão aí ou que vão ter um dia, já saibam disso. Você tendo negócio, primeiro que a gente isenta a anuidade do dono, tá? A pessoa, porque aí ele vai pagar já uma anuidade para a escola, tá? Vai fazer um registro jurídico, que a Abrat também faz, Jurídico. e aí ele já tem o registro dele profissional, não precisa pagar duas anuidades, paga uma só. Tá? Entendi. Então, isso é Muito legal. bom. Segundo, os alunos, fazendo a parceria, a gente conversa direitinho, e dá para fazer uma parceria que os seus alunos podem ser isentos da primeira anuidade da profissão. Ou seja, no primeiro ano, eles saem da sua escola e eles pagam uma taxa administrativa, que é a taxa de carteira, para emitir carteira, mandar pelo correio, essas coisas, Sim. mas ele pode ter a isenção do primeiro ano da anuidade. Todos os seus E alunos. tem todos os benefícios de graça. Vale muito a Isso. pena. Já gostei. Inclusive extensível aos alunos que você já formou antes. Então, quem Ah, for seu aluno aí, que ainda não for filiado à Abrat, pode se filiar, tem que pedir para você, porque é você que tem que informar, tá? Você tá. vai informar e eles vão ter isento o primeiro ano. Olha só que legal, né? A pessoa poder Chama começar na já. carteirinha pra cacete, hein? Você tá vendo? É muito bom, aí, ó, o pessoal gostou. Aí, tá vendo? Eu gostei dessa Sim. também aqui. Eu A falei que Fran, a vocês Fran iam ter gostou. hoje A Letícia informação. também. Aí, ó, quem for, Sim. Todos quem meus for, alunos. e quem for do Nishida, né? Óbvio, né? Já está aqui. Você depois conversa com ele, tá? Que vocês têm essa Sim, sim. possibilidade. Eu vou fazer a parceria com o Nishida, vou registrar, tem um registro lá especial e você vai poder aí emitir os seus certificados com o selo da Abrat, vai poder registrar os seus certificados. Poxa, é muita vantagem. A Abrat, gente,
ela está desde 2007. Então, não é uma empresa que está começando agora, que entrou no mercado, né? A vida da empresa é 2 anos, né? Mais ou Sim, menos, né? Pelo Sebrae, sim. né? Até dois Então, anos. já tá. A Abrat está desde 2007, olha. Né? Desde quando eu comecei como terapeuta, a Abrat começou como associação. Que legal, que legal, adorei. Adorei. Minha equipe vai estar estão assistindo aí, pelo menos uma está assistindo que eu já vi. E daí elas vão estar em contato com você para a gente fazer essa parceria, sim. Nossa, adorei. Vamos ajudar todo mundo aí. É, Pessoas que não têm a carteirinha, depois você manda a lista de benefícios, elabora um e-mailzinho bonitinho e quem quiser já. Olha lá, a Letícia já falou, a Fran também. ela Que fala mais legal. sobre se regularizar como terapeuta. O Isso. que, que vocês precisam, tá? Vamos pensar é, quem é aluno, vamos imaginar quem é aluno seu, tá? O que, que o aluno precisa, tá? Só Letícia. Se é aluno seu, primeiro, né? Então ele tem um certificado, ele precisa do certificado, tem uma ficha de cadastro, tá? Então ele vai preencher uma ficha de cadastro, Uhum. tá? Tá. Nessa ficha de cadastro, ele vai ter que ter a comprovação vem pelo curso, tá? Então, por Sim. exemplo, tá? Tem que ver lá o número de horas. Se o curso não der o número total de horas, tá? Ele Quantas vai entrar como horas são? terapeuta complementar, tá? Tá, Terapeuta complementar. E aí ele vai ter como uma das técnicas a massoterapia, tá? tá. Certo? Para ser massoterapeuta, eu acho que é 600 horas, né? Que tem Tá. lá. É um volume que a gente, normalmente, por que é tantas horas? Tá? Justamente por causa da prática. Tá? Sim. Justamente por causa da prática. E eu acho que no caso de vocês, a única questão, pelo que eu já conheço, a única questão que está faltando é vocês adequarem as atividades complementares, que aí vocês já vão estar Isso. chegando nessas horas, e se Chega. precisar, vocês Chega. acrescentam, né, mais algumas horas de curso que dá para Tá. fazer, e no final ele poder sair. Por exemplo, já pensou que bacana? Você tem um terapeuta, ele entra na sua escola, ele começa, ele faz o Uhum. curso, faz o estágio, e depois ele pode receber uma carteira já para entrar no mercado com assistência, né, com a orientação Sim. jurídica, com a orientação contábil, Jurídica. com a orientação Tá. comercial e com a parte administrativa também. A gente tem todo um setor administrativo que vai ajudar aí ele nessa hora, né? Que A legal. terapia falou perante os órgãos de fiscalização e muito mais. É isso Que aí, legal. tá? Ela já Filial. deve já deve ser associada de vocês, né? Isso, já deve ser Isso. associada. Deve sim. É, A Letícia está perguntando se conta os 4 anos trabalhando ou só o curso. então, Letícia, a gente dá um jeito, a gente faz uma atividade extra, eu elaboro alguma atividade extra, porque isso eu nunca contei. Eu contei somente a hora do curso. E, por exemplo, quando eu fiz minha pós-graduação em acupuntura, eram 1.200 horas, mas se você somar as horas de curso mesmo, era 300 e pouca. e, Então o cara coloca 4 vezes mais. Então isso é tranquilo. Eu só nunca fiz isso porque eu achava que tinha que ser o número certinho de horas. Agora, sabendo dessa informação, é, o- vou dar com a equipe, vou ver no MEC, mas aí acho que é tranquilo. o importante, na verdade, para a associação, tá? O mais importante para a associação não é uma questão, como é que eu falo? Não é algo técnico, não é algo administrativo, não é não é uma burocracia. Sim, A questão da Abrat não é uma burocracia que a gente cria para dar carteirinha, não. O que nós sim, queremos é que os terapeutas comprovem que tem capacitação. Por exemplo, a pessoa falou, e os 4 anos que eu já trabalhei? Você vai falar com a Abrat, tá? Você pode, se você tiver comprovação desses 4 anos, de alguma forma, tá? Às vezes tem uma declaração de um cliente, sabe? Às vezes você mesmo pode declarar isso, se você está no espaço. Então, a Abrat, ela também vai olhar para tudo isso. Sempre, quem sim. quiser pode falar diretamente comigo, tá? Eu sou o diretor comercial e eu sou a pessoa Sim. mais próxima, né, dos terapeutas e das empresas para que vocês possam perguntar essas coisas, tá? Eu posso orientar e eu vou mandar para o departamento de publicação, não é? Ou para o jurídico, ou para outras áreas. Mas no site da Abrat tem o e-mail de todos os departamentos que você já pode mandar diretamente. Tá, legal. Legal. Aí tem uma pergunta também do meu do doutor Bruno. Ele é um médico, meu aluno, ele é médico e cardiologista. Não sei nem se ele pode se associar, porque não sei se vai ter conflito com o Conselho de Medicina, mas a pergunta quanto mais técnicas na habilitação, mais caro é o preço? Isso, Eu acho que não.
Não, Não, o não, valor preço é é fixo, né? único. Não, o valor é único para qualquer habilitação, tá? Qualquer habilitação É você que vai na. pagar o mesmo valor, tá? Não tem diferença disso, não, tá certo? É, A única coisa que você falou de conflito com a profissão, né? Tá? Óbvio que uhum. tem que Eu não sei se ver, tem, tô né? Mas perguntando. normalmente, tá? Por exemplo, eu sou psicólogo, tá? Sim, E constelação familiar não é uma prática da psicologia. Então, eu não posso entendi. atender como psicólogo, por exemplo, levar alguém para o meu Uhum. consultório, vamos lá no meu consultório, né, que eu vou atender você em psicologia, e eu chegar lá fazer uma constelação familiar para a pessoa. Então, eu não posso fazer Sim, isso. Assim como, então, a gente tem que dividir a profissão. Então, se você, inclusive, no próprio site da Abrat, tem uma parte lá que você consegue emitir um contrato, tá? Tem vários documentos que você consegue emitir. Você consegue emitir um contrato para o seu aluno assinar, ele declarando que ele sabe que você está atendendo dele naquela técnica e não em outra. Quando você tem essa uhum. questão de profissão, tá certo? Então aí a pessoa está consciente que você está atendendo. É como uma pessoa ser engenheiro, né? Sabe? Eu sou engenheiro e Sim, sou arquiteto, né? Eu sou engenheiro e também sou advogado. Ah, você não pode ser advogado porque sim. você é engenheiro? Não, você pode, você só Não, não pode fazer as coisas misturadas, né? Então sim, aí complica. Da mesma forma, é, você tem que, obviamente, conversar, mas normalmente os conselhos, eles são, até hoje, eu sempre vi eles só aconselhando o seguinte: faça as coisas separadas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura no mesmo espaço, no mesmo atendimento, técnicas que não são aceitas pelo seu conselho. Isso é o mais sim, importante. sim, legal, legal. É, a fisioterapia, a nutrição pega muito. O pessoal que faz, a gente faz auriculoterapia, você já caiu em desuso, mas o pessoal fazia auriculoterapia com nutrição. Aí o conselho de nutrição falou, meu, faz separado, faz numa sala uma coisa, na outra sala outra, ou então das 8 às 9 a nutrição, das 9 às 10 a auriculoterapia, para caso não tenha mais que uma sala, que coisa que ninguém tem, e deu uma brigada boa para o pessoal separar. E aí, mas acho que é isso mesmo, não adianta, né? O cara sei lá, sou fisioterapeuta e trabalha com massagem também. É que a massagem faz parte da fisioterapia. Eu tive um ano de massoterapia na faculdade, não usei muito porque não era tão avançado assim, mas meio que engloba. No seu caso é diferente, né? A constelação não faz parte Não do faz. CRP, do Conselho de Não, Psicologia, né? não faz. Não faz parte do hall de tratamento. E por isso eu sempre tenho que tomar esses cuidados, né? Porque se a pessoa procura um psicólogo, né? Eu vou atender com uma técnica da psicologia, né? Então vai ser meu Sim, cliente e aí eu faço isso. Deixa eu colocar aqui o endereço do e-mail, né? Perguntaram aqui para falar diretamente sim. comigo, tá? Esse é o e-mail, esse é meu e-mail, tá? Secretário executivo, tá? @abrat.org.br. Esse é o meu Beleza, e-mail pessoal. fechou. Vocês conseguem, pessoal da Abrat, né? Secretário tracinho executivo Isso, arroba brat. abrat.org.br, tá? .org.br. Então, aí eu Que já legal. respondi aqui a Francisca, tá? Eu tenho Prof. Bastos, né? É o meu Instagram pessoal, tá certo? E às vezes você pode mandar mensagem pelo Instagram e eu também vou responder. Pela Abrat, eles acabam me encaminhando. Às vezes pode demorar, porque a Abrat tem 30 mil seguidores e às vezes demora às vezes, para ver a mensagem quando vai pelo Insta, né? Mas Eu sei. se alguém Eu sei quiser, exatamente o que é isso. vocês podem me seguir aqui, ó, e falar comigo no meu direct que eu respondo também, tá? E aproveita, né? Quem está entrando aqui da Brat, segue o Thiago Nishida, né? Já aproveita aqui, Opa, já está seguindo, né? sim. Segue aí o Thiago Nishida. Quem ainda não segue a Brat, aproveita aqui a live e já começa a seguir a gente, tá? Vamos seguir a Brat Vamos também. lá, tem mais perguntas aqui, ó. A Francisca tá, quero me filiar, mas não tenho a carga horária suficiente de 600 horas. Mas sou massoterapeuta, ela tem uma outra mensagem que está complementando, há 2 anos. Tá? Então, você vai fazer o seguinte, tá, Francisca? Você vai mandar os seus certificados que você tem, tanto na área de massoterapia, quanto em outras áreas. Se você tiver algum curso da saúde, a gente considera também. Isso é importante, tá? Por exemplo, você que é fisioterapeuta, a gente considera isso como carga Ah, horária entendi. para a Brat, tá? Então, se a pessoa Entendi. tem uma outra, né, tem alguma profissão dentro da área da saúde, a gente Sim. vai considerar. E também, às vezes,
o registro, como eu falei, se for menos do que as 600 horas, vai constar lá como terapeuta complementar e no rol de técnicas vai constar a técnica específica que a pessoa fez. Porque a massoterapia, né, a gente considera o massoterapeuta como uma profissão mais completa. É a pessoa que já tem várias técnicas, né? Pode juntar o 6, 7, certificado. 8 cursos é o Isso, mínimo. tá? E a pessoa que é um terapeuta complementar, às vezes ela tem uma técnica, como você falou, às vezes ela tem só o shiatsu, tá? Sim. Então ela faz só shiatsu. Aí ela não vai ser um massoterapeuta, né? Nesse sentido, tá? Ela não é um profissional específico da massoterapia, mas um profissional do shiatsu. Tem o Thai massagem, né? Às vezes a pessoa vai fazer a Thai massagem. Aí tem lá a Thai massagem. E as outras, né, que vocês vão apresentando. Então, o importante é assim, quando tem mais de 600 horas, entra diretamente como massoterapeuta. Agora, quando tem menos horas, vai ser terapeuta complementar com habilitação em tal técnica, tal técnica e tal técnica. Bem legal. Pode fazer a carteirinha quem mora em Portugal? Olha, quem mora em Portugal tem uma notícia excelente. A gente tem a Oh, que bom. APORT, Associação Portuguesa de Terapia Holística, que é co-irmã da Abrat. Você tem uma associação em Portugal que te habilita para trabalhar em Portugal, nas leis de Portugal, e é uma associação criada para os portugueses, tá? É a APORT, e que é a nossa co-irmã, tá? Ela é de confiança, está totalmente regulada. Quem vai para lá pode, inclusive, ela faz a revalidação dos certificados, tá? É a aporte, aporte.org.br, tá? E a vantagem é que quem é do Brasil, por exemplo, que é filiado à Abrat, já tem muitas facilidades para entrar lá. E a vantagem é que também, se a pessoa pretende ir, né, ela pode, mesmo estando no Brasil, já tirar esse registro. Porque quando vai para Portugal, já vai com documento português lá, sabe? Que ela já tem habilitado para trabalhar no país. Se já é habilitado, né, tudo vai ficar mais fácil. Aí. Nossa, com certeza, facilita muito, né? Nossa Senhora. É. A gente estava conversando disso, né, de conquistar clientes, só mudando o assunto aqui agora há pouco, que é muito difícil conquistar cliente, não sei o quê, mas a gente ainda não tem que pensar que tem que ter primeiro a legalização para depois ir atrás do cliente. Ir atrás, conversar, conquistar, oferecer alguma massagem de graça, no caso da massoterapia, e buscar seu mercado. Sempre dá para fazer, mas é complicadinho, sim. Eu posso entender que o meu diploma brasileiro em Portugal? Quem está perguntando isso? Fernanda Prata. Eu posso atender com o meu diploma brasileiro em Portugal? Se tiver afiliado à Aporte, sim, né? Acho que é isso, Então, né? se você vai se filiar à Aporte, mas pode perguntar já para a Aporte, né? Pode entrar no site, lá você vai ter os contatos, é a Márcia. Aí o que vai fazer? Vai fazer a convalidação do certificado. Tá? Então, aí você convalida o certificado e ele passa a valer lá. Tem alguns que dá para fazer, outros que não, depende aí, né? Mas a maioria dá para fazer lá, porque em Portugal a legislação para algumas profissões é diferente do Brasil, tá? Entendi. Então, aí a gente tem que olhar se encaixa lá no que eles consideram, né? Como funciona. Mas é só falar na Aporte, fala com a Márcia, que ela vai falar para você aí a melhor forma, né, de você... E se o seu certificado pode ser convalidado de imediato. A Francisca está falando, no caso, sou técnica em enfermagem, carga horária maior que 1.000 horas. Então, Francisca, você já vai conseguir, com certeza, tá? Porque esse certificado, ele é válido para a Abrat, sendo na área de saúde. Óbvio que a gente sabe que você está mais capacitada ainda para exercer o trabalho, né? E isso vai ser válido, sim, tá? Pode tirar sua preocupação e pode já se filiar à Abrat, sim. Que legal, que legal. Adorei. É, Nossa Senhora. muito bem. Tem mais perguntas, hein? Olha só, o que eu quero Uhum. saber é o que dá certo. Eu quero que você dê uma dica matadora agora, tá? Então, quem está na live, tá? Quem gostaria de saber, não, eu quero saber. Ó. Se tiver ao menos umas 10 pessoas que querem saber, você fala, senão a gente não fala Eu vou... nada. Tá? Uma dica de um massoterapeuta, como é que você faz para ter clientes? Como é que você consegue mais clientes sendo massoterapeuta? Mas eu quero saber qual o segredo. 2. Vai ser rapidinho. Boa, a dica é boa, hein? 3. A dica, Vamos ver, 4. falei para uma aluna hoje essa 6. dica. Não, o pessoal Ixi, está agora já muitíssimo passou. interessado, meu amigo. O pessoal está Cara, vamos muitíssimo lá. interessado e você já pode agora
dê a dica aí, como é que você faz para ter clientes? Cara, a dica que assim, eu trabalho com Quick Massage, esse é meu foco. Todo massoterapeuta, na minha opinião, ele tem que dominar os 4 pilares da massagem, dominar várias técnicas de massagem. Difícil dominar uma só, fica muito restrito. Mas a técnica que mais eu consigo atrair clientes é a massagem na cadeira. Por quê? Porque ela é uma coisa rápida, ela tem um índice, uma barreira de entrada baixa, a pessoa está aonde ela está, ela senta e faz a massagem, com a roupa que ela está, é feita por cima da roupa. Tá? Então, o que acontece? E ela conhece você pelo seu trabalho. Não conhece você pelo seu sorriso, pelo seu trabalho. Suas mãos vão conhecer ela. E quando eu vou em empresa, agora eu vou menos porque o trabalho burocrático me consome todo dia. Mas eu faço um dia de massagem, são mais ou menos 20 massagens, eu distribuo 2, 3 cartões e uma pessoa vem. Então, um dia que eu vou fazer trabalhar com uma Quick, eu recebo um cliente no meu consultório. Sendo que esse trabalho também é remunerado. Então, eu estou lá trabalhando, eu ganho um dinheirinho, o dinheiro da Quick não é um dinheiro muito grande, mas eu consigo ter uma fonte de clientes constante. Eu acho fundamental para o massoterapeuta sempre ter uma fonte de cliente constante. Então, você vai nas empresas, você vai em eventos, você vai em feiras, a pessoa te conhece pelo seu trabalho e ela te procura quando ela tem uma dor. E não é só ela. É ela e mais 3, 4 que são os familiares e amigos mais próximos. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha profissão, meu primeiro cliente foi a Petrobras. Eu sou em Campinas, Paulínia tem uma cidade chamada Paulínia que tem uma Replan, Refinaria de Paulínia, eu acho que é o nome. Eu fazia lá 3 dias no mês, eu lotava minha agenda da clínica. Porque todo mundo de lá, minha mãe, minha tia, meu filho, meu marido, irmão, vinha comigo. Aí depois, chamava a gente de novo, a gente ia lá, fazia, renovava os clientes. Depois o cliente que já vinha, continuava vindo também. Mesma coisa aconteceu, você faz serviço em banco, em empresa. Meu, é a melhor dica do mundo. É você fazer a Quick Massage em eventos, no que for. E mais uma dica mais top ainda. A Fernanda perguntou já. Como você faz abordagem com essas empresas? Eu tenho uma empresa que faz esse tipo de serviço. Então, se for um cliente muito grande, ele não vai fechar com você, Fernanda, que está começando. Porque ele tem medo de você não entregar o produto. Isso é normal. Mas, eu vou ter um cliente que eu não consigo atender, que acaba sendo um pouco pequeno. Então, por exemplo, minha dica é, vai em contabilidade, escritório contábil ou advogados. São profissões mais qualificadas e muito estressantes. Vai um dia, vamos supor que no escritório trabalham 8 pessoas. Olha, eu posso ir aí um dia, eu vou fazer, são 8 pessoas, eu vou fazer 4 massagens de graça. Você vai perder 1 hora da sua vida, beleza? Dica também, tira foto para você colocar no seu portfólio. Ninguém vai saber que a primeira vez você foi de graça, se você for no site da minha empresa. A primeira cipate que eu fiz inteira de graça, porque eu não tinha cliente nenhum, faz uns 15 anos já, né? E se você for em 3, um vai te chamar para você ir mensalmente. Porque é muito estresse, a massagem alivia bastante o estresse e o preço para esse cara não é tão caro. Até porque como eu tenho uma empresa, eu tenho que pagar aquele monte de imposto que a gente paga, eu pago imposto de fisioterapia, que é mais caro que massagem, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que manter aluguel, tudo certinho, um monte de coisa. Então, e eu pago um dinheiro também, um cachê pro profissional. Se for você, é direto, você vai cobrar menos que eu. Então você ganha de mim, ganha da empresa. E eu tive uma aluna que ela conseguiu a semana inteira. Eu tenho 5 clientes já, estou satisfeita. Vou dizer cada dia em um ela ia 2 vezes na semana, fechou já. Só que ela não tinha tempo para atender mais. Mas ela falou, para mim tá bom, eu nem quero atender mais. Essa é a dica de ouro. Que bacana, que bacana. E aí, para conseguir o primeiro, como é que faz? O que a pessoa... Assim, Liga. Vamos supor que você fosse começar hoje, tá? Que você não tem nada, você Vamos não lá. tem nenhum cliente. O que você faria hoje? Qual que é... Pega assim, um papel. Quais seriam os 3 passos que você daria hoje, né, para ir, né? Estou até ansioso para responder. Eu ia digitar no Google Advocacia Campinas e procurar 10 escritórios de advocacia, os 10 primeiros, sei lá, qualquer conhece, Contabilidade Campinas, procurar os 10 escritórios de contabilidade, ia mandar e-mail, ou ia ligar, acho que ia ligar é mais pessoal. Ligar para oferecer, olha, eu estou com um serviço aqui, eu quero vender, eu quero... Olá, vou fazer uma simulação. Tudo bom, dona Maria? Meu nome é Thiago Nishida, eu sou fisioterapeuta, sou massoterapeuta. Eu tenho um trabalho de fazer massagem nas empresas, fala que eu já tenho, tá? Gostaria de oferecer para vocês 4 atendimentos de graça. Você escolhe as pessoas que vão fazer,
não tem nenhum compromisso comigo, eu vou, faço, e depois eu te faço uma proposta. Se você aceitar, tudo bem. Se você não aceitar também não tem problema nenhum. Dessas 10, 5 ou 6 vão aceitar. Você vai nas 5 ou 6, um cliente, um ou dois vão querer fazer fixo com você e leva seu cartão para dar para as pessoas. Às vezes a empresa não quer contratar, mas um cara quer fazer. Quando a pessoa te conhece pelo seu trabalho, ela te valoriza naquela profissão. Essa é a melhor dica que eu tenho. Se tiver uma outra melhor, podem falar também, mas essa é que eu acredito muito. Maravilha. Olha, eu estou vendo aí uma pessoa perguntando se para atender empresas tem que ter a certificação da ABRAT. Olha, não, a ABRAT é uma associação, não é um órgão do governo. Tá? Eu gosto de deixar isso bem claro. Tá? Você não é obrigado a se filiar à ABRAT. Tá? Isso que eu acho que é o melhor. Tá? Porque se fosse obrigado a se filiar, a gente não precisava fazer nada. Então, se você fosse obrigado a se filiar e a gente fosse aí, né? Então podíamos não fazer nada, simplesmente dava o registro e acabou. Não. Nós somos uma associação, então nós temos um propósito e não é obrigatório ser filiado à ABRAT, não. Tá? Você não precisa ser filiado à ABRAT para você se exercer. Tá? Mas você tem muitas vantagens para ser filiado à ABRAT. Então, o que eu digo, é muito vantajoso, comprova que você é um profissional, você vai poder usar o documento. Tá? Não é uma profissão regulamentada. Então, como não tem regulamentação, ninguém pode obrigar você a ter registro em lugar nenhum. Tá? Não tem essa obrigação. Tá? As pessoas ficam, você tem, sabe? Tinha até sindicato que perseguia as pessoas, sabe? Dizendo que era obrigado, que ia fazer, ia mandar não sei o quê. Gente, isso não existe, tá? Então, profissões regulamentadas têm conselho e são obrigadas, né? São obrigados a estarem nos seus conselhos, pagar as anuidades dos conselhos. A associação, não. Tá? A associação é uma associação de classe, feita para a gente crescer e tudo. Uma coisa interessante, olha só, que eu quero dizer para quem é da ABRAT. Por exemplo, a pessoa entrou na ABRAT e foi lá, pagou a anuidade, fez o registro, aí chegou no outro ano, a pessoa, poxa, não deu certo o negócio, tá mal, sabe? E aí não falou com a ABRAT, é mais um ano, mais um ano, mais um ano. Aí depois ficou lá 5 anos. Aí depois dá certo, quer voltar, eu quero voltar e eu quero pagar os atrasados, né? Vocês parcelam, né? Os meus atrasados, todo esse ano que eu fiquei, a ABRAT não parcela. Por quê? Porque a ABRAT não cobra os atrasados. A ABRAT não cobra atrasado, você só paga se você estiver realmente usufruindo. Tá? Então, não é obrigado o terapeuta, sabe? Ele vai lá, então isso é uma coisa de ética, sabe? O terapeuta não perde o registro, tá? Ele só tem um jeito de perder o registro na ABRAT, se ele realmente ferir a ética dos terapeutas. Tá? Então, a gente trabalha com conceito ético. Se a pessoa trabalha sem ética, ela pode sim perder o registro, mas é o único jeito. Se ela não pagar a ABRAT, tá? Se ela não conseguir pagar, o que vai acontecer? Ela não vai poder usufruir dos serviços, ela não vai ter uma carteirinha renovada, tá? Porque a carteira a gente manda todo ano, quando a pessoa renova, uma carteira que vai ter a validade de 1 ano, mas o número de registros que ela tem, ela não perde. Tá? Aquele número que ela adquiriu, ela não perde. Tá certo? Então, gente, eu posso dizer uma coisa, tá? Você que é profissional, sabe, da massoterapia, que é uma área, né, tão delicada, procura um profissional realmente reconhecido, sabe? Poxa, é muito claro, né, pela própria formação do Nishida, pelas coisas que ele está trazendo, que ele, através dos cursos, né, que são os cursos livres, ele pode levar para você essa técnica que ele aprendeu, né? Essa é a vantagem dos cursos livres. Aquela pessoa que sabe realmente, sabe que tem base, e você tem muita base, né? Porque você tem que estudar também a fisioterapia. Então você, né? Isso ajuda muito. Procura um profissional desses. A ABRAT vai te ver com os olhos vai ver com bons olhos. Às vezes alguma coisa não está batendo. Vamos conversar. Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso, né? Às vezes a ABRAT te dá um prazo para você poder regularizar alguma coisa que está faltando, uma carga horária. Nós não estamos aqui para burocratizar, nós estamos aqui para apoiar o terapeuta na profissão. Legal. Adorei. Nem sei se posso falar, mas adorei. Adorei a honestidade, adorei saber que não é obrigatório, porque acho que quando é opcional, é melhor. Por exemplo, eu pago Crefito, que é o conselho. Por mim, eu não pagaria, porque eu pago porque eu sou obrigado, se eu não pagar, eu pago 2 também, aqui pela empresa e pela pessoa física.
por mim eu não pagaria. Mas como eu tenho que pagar, eu pago e fico quieto. E no seu caso, não, a pessoa que vai ser vai ser porque ela quer, tá? Testa um ano, não gostou? Sai, não tem problema, não vai ficar, né? Acho que esse é o legal mesmo, a gente ter a possibilidade de ter e não ter, mas se você vê benefício, se compensa para você, pô, aí vale a pena. E eu acho Isso que compensa. é o que Pelo que eu vi garante, sabe, a sobrevivência da Abrat tanto tempo. É com justamente certeza. não ter essa obrigação e poder prestar um bom serviço, tá? Prestar um bom serviço para o nosso filiado. Então, isso é muito importante e os conceitos, né, de ética, os conceitos assim, então, eu quero muito, tá? Eu gostaria muito, a área de massoterapia é uma área que tem uma demanda. Olha, esse mês eu tive falando com 3 grandes massoterapeutas, a Águida Bianco, de Maceió, que eu acompanho a Sim, carreira dela desde o começo, tá? Quando ela tinha ainda um espaço, e eu, através da Abrat, eu dei apoio para ela, sabe? E naquele começo, né, que ela estava fazendo, e hoje ela é referência lá. Inclusive que legal. ela sempre fez os eventos, tá? Muitas vezes a Abrat esteve junto com ela, tá? Ajudando até a fazer os eventos, né? A gente dá apoio nesses eventos também. E hoje, poxa, ela é um sucesso lá. Eu falei esses dias, né, da Tailândia, né? Tá? Sim, a Lívia, né? Isso, exatamente, né? Falei lá com a empresa, né, com a Sims Massagem lá, né? E foi muito bacana também. E agora estou falando com você. E eu acho que a gente está criando um espaço para os massoterapeutas na Abrat, sabe? E a minha ideia é justamente a gente começar a divulgar que massagem não é só para dor. A gente precisa começar a divulgar isso. Os massoterapeutas precisam começar a divulgar, porque na Tailândia, por exemplo, as famílias vão fazer massagem. É algo, Uhum, né? É uhum. algo lá que, assim, fazer massagem é como ir ao cinema, né? Ah, vamos no cinema, vamos fazer massagem todo mundo? E Isso. nós precisamos ter essa ideia aqui também. Então, convido você, tá certo? Tá? Para estar junto com a nossa associação e para trazer essas ideias. Vamos criar um movimento da massoterapia, unir você, unir a Águida, unir a Sim, Cis Massagem lá. Todos esses, com certeza. né? Todas essas pessoas vão trazer aí um referencial para essa profissão, sabe? Um referencial, né? Para tirar um pouco, às vezes, se alguém ficou com uma imagem, né, que não foi muito positiva por causa de algum profissional, a gente poder mudar isso e abrir caminho para novas pessoas estarem com vocês. Nossa, adorei isso mesmo, porque eu acho que a gente tem que, pode conversar, passar o meu para as meninas que trabalham na de Maceió, que eu acho que eu não conheço pelo nome. Às vezes, se eu olhar a foto, eu sei quem que é, porque a gente tem que se unir, não tem o que fazer. Aí, enquanto não tiver uma lei, uma regulamentação, temos que unir. Tem gente boa, tem gente não boa. Eu fiquei sabendo de uma empresa muito grande hoje que mandou um professor que é amigo meu embora porque ele reprovou a menina. Eu falei, meu, ele falou, Thiago, a menina não sabia o que era braço e antebraço. Terminando massoterapia, 1 ano e meio. Ele falou, cara, eu reprovei. Aí essa que foi reprovada. É aquela que ganha no grito, sabe? Que chega gritando com a Sim, secretaria. Ele recebeu a carta de demissão. Falou, tô nem aí. Fiquei triste na hora, chorei e tal. Mas depois, agora é bola pra frente, tô nem aí. Se o cara quer formar gente ruim, e aí depois, quando está profissional, você me avisa, eu falo qual que é bom, qual que não é. verdade, não. Falei, tá bom. E Porque isso é eu ruim para a contrato empresa, né? as Porque pessoas para fazer quick, se né? você tem um aluno seu que faz algo, isso fere É. diretamente quem formou ele, né? Por que que formou? Como foi essa formação? Que bom aqui, ó. Massoterapia ainda é um tabu no Brasil. Necessitamos muito de mais visibilidade e seriedade. É isso mesmo. Vamos aproveitar a Brat. Eu vou mexer um pouquinho os meus pauzinhos para chamar ao menos você, a Águida, não é? E a Cis Massagem para poder estarmos juntos aqui, tá? Vamos fazer uma live com todo A mundo. Márcia. Marca aí. É isso. Vamos estar juntos para a gente falar. E quem sabe a gente discute, né? E consegue novos caminhos, porque, cara, tem tanta gente que precisa disso, né? O Brasil inteiro precisa aí dessa técnica, né? Então não vai Eu vou te faltar dar um cliente para ninguém, sabe? número. Eu vou te dar um número. No Japão e na China, 40% da população faz massagem regularmente. Regularmente é uma vez a cada 6 meses. No Brasil, eu não tenho esse número exato, mas eu acho que é 1% Isso. que faz massagem regularmente uma vez a cada 6. Então, assim, a gente tem um mercado gigantesco para crescer. E para crescer, leva tempo, não tem jeito. A crescita é muito grande.
A gente fez uma campanha de massagem não é sacanagem para tentar desassociar a massagem com a parte sexual. Tá indo, mas ao mesmo tempo tá indo. Ainda tem muita coisa para ir. E é um caminho para se... Era tudo mato. Aqui tem que tirar os matos aí para aparecer um caminho bonito aí. Com o tempo a gente vai fazendo. É verdade. Olha, Thiago, foi muito importante Sim. estar aqui com você, tá? Eu fiquei muito satisfeito com isso. Eu vou dar aqui o meu recadinho final e depois eu queria que você encerrasse, tá? Dando aí a sua mensagem para os massoterapeutas. Então, eu quero dizer para todos vocês, tá? Que são massoterapeutas, que são terapeutas de outras áreas, tá? A Abrat está aqui para vocês, tá? Nós não estamos aqui para regular, sabe? Para burocratizar, não. Nós estamos aqui para apoiar os terapeutas. É a nossa missão, é aquilo que nós queremos. Nós trabalhamos com a autorregulamentação profissional, sabe? A gente está criando essa autorregulamentação. Todos os terapeutas que são associados têm acesso a ela e ela está crescendo para um dia a gente poder realmente regulamentar a profissão, né? Conseguir os caminhos e ter... Nós estamos 15 mil associados atualmente, tá certo? Então, nós já temos voz, né? Sabe, 15 mil associados já tem voz. Quantos desses, não é, vão ser os massoterapeutas? Não é verdade? Então, vamos pensar nisso e a mensagem que eu dou como terapeuta também, nós somos realmente a diferença de uma sociedade hoje, né, que tem tanta tensão, que tem tanta pressão, que tem tanto estresse, e nós, né, somos os profissionais que podemos atender a população, sabe? Os terapeutas, eles são em número suficiente para atender toda a população. A gente precisa se unir, se organizar e ver aqueles que são realmente profissionais qualificados. A Abrat, ela quer ter nos associados nossos profissionais de qualidade para poder fazer essa diferença. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Tiago. Obrigado, gente. Boa noite aí para todo mundo. Agradeço a todo mundo que apareceu. Eu também tenho o objetivo de divulgar a massagem o máximo possível. O meu curso, né, tem muito conteúdo. Eu sou meio chato com os alunos também. Eu quero que eles aprendam o máximo possível. Eu pego na contraindicação, eu pego na avaliação. Tem que saber avaliar a pessoa, tem que estar presente. Não é para fazer massagem pensando na cerveja, tem que fazer massagem pensando no paciente. Tem que ter atenção plena, tem que estar presente. Esse é meu objetivo, tentar divulgar o máximo possível a massagem de qualidade, e o objetivo final é atingir o que acontece na Irlanda, que eu tenho uma amiga de lá, que ela faz um trabalho lá excepcional. As pessoas procuram ela porque ela tem muita dor, ela está com uma dor aqui, vai num monte de lugar, vai nela, ela resolve. Ela tem muito conhecimento. O objetivo é tentar formar profissionais que sejam extremamente competentes, completos, que dominem os 4 pilares da massagem, isso eu falo no meu Instagram, e que com isso consigam saber resolver tudo. Por exemplo, você fez psicologia, eu fiz fisioterapia. Na fisioterapia, eu passei por todas as áreas, por hospital, por fisioterapia neurológica, respiratória, etc. No meu curso, eu ensino isso também. Eu ensino todos os pilares da massagem, depois o aluno acaba escolhendo um lado. Mas eu acho que tem que saber, pelo menos, um pouco de tudo. Um pouquinho. Depois você especializa no que você quiser ser bom. E esse é meu objetivo, tentar formar o cara o mais completão possível. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Esse é o holístico. Esse é o Oli, exatamente. Tá? Beleza. Bacana. Eu acho que, olha, todo mundo gostou bastante. Eu também gostei muito. Também. E eu quero dizer para vocês, tá? Que, poxa, valeu. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Vamos fazer outros desses movimentos, né? Do próximo que a gente fizer, a gente ainda vai dar mais dicas, assim, sabe? Mais dicas como essa que você deu. Com certeza. Poxa, tem gente Com que certeza. vai começar a ganhar dinheiro a partir de agora. Quem não assistiu a live e está entrando agora, hoje o Thiago deu as dicas de como que ele faz clientes, tá? Como é que ele consegue manter uma agenda cheia de clientes, tá? Até tendo hoje que parar um pouquinho por causa da administração. Não pode fazer tanto, né? Então é isso aí, olha. E às vezes tem gente que fala, eu não tenho nenhum cliente. Poxa, não tem mais desculpa agora. O pessoal não quer parar de escrever, olha só, maravilha, maravilha, maravilha. Aí, ó, muita gente. O Bevaldo também é meu aluno. O Bevaldo trabalha no interior do Pará, se não me engano é Altamira, mas posso estar errado da cidade. Mas é pequenininho, ele também está desbravando o capim lá do Pará. Quando o papo é gostoso, as pessoas não querem ir embora. Thiago, nós vamos ter que encerrar a live por causa do tempo. Gente, obrigado, valeu. Boa noite, gratidão, gente.